Bíblia Sagrada, leitura da Palavra de Nosso Senhor, edição ecumênica da Barça de 1972, Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 38, narração Margarete Vital. O altar dos holocaustos. Fez também Bezaleel o altar dos holocaustos de pau de cetim, que tinha 5 côvados em quadro e 3 de alto. E dos seus 4 cantos saíam 4 cornos, e ele os cobriu de lâminas de metal. Fez de metal muitos de diversos instrumentos que haviam de servir neste altar: caldeiras, tenazes, pinças, croques, braseiros, uma grelha de metal em forma de rede e por baixo um fogão no meio do altar. Fundiu 4 argolas, que pôs aos 4 cantos desta grelha, pelas quais passassem os varais, que pudessem servir para levantar o altar, os quais varais ele também fez de pau de cetim, e os cobriu de lâminas de metal, e os meteu nas argolas que estavam aos lados do altar. Ora, este altar, feito de tábuas, não era maciço, mas oco, e vazio por dentro. Fez outro sim uma bacia de metal com sua base, obra para que deram à matéria os espelhos das mulheres que velavam à porta do tabernáculo. O átrio. Fez mais o átrio, a cujo lado meridional estavam umas cortinas de linho fino retorcido da altura de 100 côvados e 20 colunas com suas bases de metal e os capitéis com todos os seus ornatos de prata. Ao lado setentrional, cortinas, colunas, bases e capitéis da mesma medida, do mesmo metal e do mesmo feitio. Mas ao lado, que olhava para o ocidente, não se estendiam as cortinas, senão ao espaço de 50 côvados, e as colunas eram somente 10 com suas bases de metal, e os capitéis das colunas com todos os seus ornatos eram de prata. Ao lado oriental, pôs ele da mesma sorte cortinas, que ocupavam o espaço de 50 côvados de comprido, do qual espaço havia 15 côvados de uma parte com 3 colunas e suas bases, e 15 da outra com 3 colunas e suas bases, porque no meio, entre as 2 ordens de colunas, fez ele a entrada do tabernáculo. Todas estas cortinas do átrio eram tecidas de linho fino retorcido, as bases das colunas eram de metal, os capitéis com todos os seus ornatos eram de prata, e ele vestiu de prata as mesmas colunas. Fez também o grande véu que estava à entrada do átrio, obra de bordadura de jacinto, de púrpura, de escarlata e de linho fino retorcido. E ele tinha 20 côvados de comprido e 5 de alto, segundo a medida que tinham todas as cortinas do átrio. Havia à entrada 4 colunas com suas bases de metal, seus capitéis e seus ornatos de prata. Fez também de metal umas estacas, que se haviam de pôr ao redor do tabernáculo e do átrio. Quantidade de metal empregado. Estas são as partes que compunham o tabernáculo do testemunho, que foram dadas por conta aos levitas por Itamar, filho do sumo sacerdote Aarão, em consequência do que Moisés tinha mandado. Tudo acabou Bezaleel, filho de Uri, que era filho de Hur da tribo de Judá, segundo a ordem que o Senhor lhe dera por boca de Moisés. Ele teve por companheiro a Oliabe, filho de Aquisameque, da tribo de Dan, que também sabia trabalhar primorosamente em pau, em panos tecidos de fios de diversas cores e em bordaduras de jacinto, de púrpura, de escarlata e de linho fino. Todo o ouro que se empregou nas obras do santuário e que foi voluntariamente oferecido pelo povo fazia 29 talentos e 730 ciclos, segundo a medida do santuário. Estas oblações foram feitas pelos que entraram no arrolamento, tendo 20 anos e daí para cima, que chegaram a 603.550 homens de armas. Houve mais, além disto, 100 talentos de prata, de que foram feitas as bases do santuário e da entrada, onde estava pendurado o véu. De 100 talentos foram feitas 100 bases, levando cada base 1 talento.
De 1.775 talentos de prata, fez ele os capitéis das colunas, as quais também cobriu de prata. De metal, ofereceram-se também 72.000 talentos e 400 siclos, de que se fundiram as bases que estavam à entrada do tabernáculo do testemunho, e o altar de metal com a sua grelha e todos os vasos do seu uso, e as bases do átrio que estavam em torno dele, e a sua entrada com as estacas que se puseram ao redor do tabernáculo e do átrio.